Imagine um movimento nascido da dor, da perseguição e da fé inabalável de um povo que acreditava em algo muito maior que si mesmo. Uma história que começa com um homem simples, carpinteiro de profissão, mas com palavras que abalavam impérios. Jesus de Nazaré. Suas palavras atravessaram séculos, seus gestos mudaram o rumo da história e sua morte iniciou uma das maiores jornadas espirituais da humanidade, a história do cristianismo. O cristianismo nasceu no seio do judaísmo, em um pequeno território dominado pelo poderoso Império Romano. Jesus pregava o amor, o perdão e a salvação. Falava de um reino que não era deste mundo, mas suas palavras confrontavam os poderosos, desafiavam autoridades religiosas e políticas. Foi julgado, condenado e crucificado como criminoso. Mas seus seguidores acreditavam que ele havia ressuscitado, vencido a morte e, com isso, dado início a um novo tempo. Após sua ressurreição, os discípulos começaram a propagar seus ensinamentos. Pedro, João, Tiago e Paulo, antes conhecido como Saulo, perseguidor dos cristãos, tornaram-se colunas dessa nova fé. Eles pregavam em sinagogas, em praças públicas, em casas. A mensagem era clara: Jesus é o Filho de Deus, o Salvador prometido. A perseguição aos cristãos se intensificou sob o domínio romano. Muitos foram presos, torturados e executados por se recusarem a adorar os deuses de Roma. Ainda assim, mesmo diante da morte, muitos cristãos permaneciam firmes em sua fé, cantando hinos e orando enquanto enfrentavam os leões nos coliseus. Suas mortes, longe de silenciar a fé, causavam comoção entre os espectadores, e isso fazia com que ainda mais pessoas buscassem entender a razão pela qual tantos estavam dispostos a morrer por Jesus. Esses primeiros séculos foram marcados por coragem, resistência e fé inabalável. Em meio às catacumbas de Roma, onde os cristãos se escondiam para adorar, nasciam os pilares do que se tornaria uma das maiores religiões do mundo. Você consegue imaginar o poder de uma fé que sobrevive mesmo quando tudo ao redor diz para desistir? Foi somente no ano 313 d.C., com o Edito de Milão, que o imperador Constantino declarou liberdade religiosa para os cristãos. A perseguição cessou e, surpreendentemente, o cristianismo passou de religião proibida para religião oficial do Império Romano. Um movimento que nasceu nas margens, nas casas simples da Galileia, agora era abraçado pelo trono mais poderoso do mundo. Mas essa mudança trouxe seus próprios desafios. Com o crescimento e a institucionalização da Igreja, vieram também disputas de poder, interpretações divergentes das Escrituras e um distanciamento gradual dos ensinamentos simples e profundos de Cristo. O cristianismo entrava em uma nova fase, mais forte, mais presente, mas também mais vulnerável à corrupção humana. Você está acompanhando essa jornada? Porque o que vem a seguir é ainda mais impactante. Compartilha este vídeo com alguém que precisa entender de onde surgiu a fé cristã. Isso é apenas o começo. Nos séculos seguintes, assistimos ao surgimento da Igreja Católica Apostólica Romana, a formação dos primeiros concílios que definiram os dogmas da fé e ao fortalecimento do papado. Monges copistas preservaram os textos sagrados, traduziram as Escrituras e levaram a fé a lugares remotos. Mosteiros tornaram-se centros de conhecimento e espiritualidade. Era o cristianismo moldando a história, influenciando reis e governando corações. No entanto, a história do cristianismo não se faz apenas de luz. Houve momentos de sombras. Cruzadas, inquisições, disputas internas e heresias marcaram também essa caminhada. A verdade é que, ao longo dos séculos, o nome de Cristo foi usado tanto para curar quanto para ferir, tanto para libertar quanto para dominar. Mas a essência da fé verdadeira nunca se apagou.
Sempre houve aqueles que, mesmo dentro do caos, mantiveram os olhos fixos na cruz. Homens e mulheres anônimos, mártires silenciosos, missionários em terras hostis que levaram o evangelho adiante mesmo com a vida em risco. E então, no século XVI, o mundo assistiu a um novo capítulo, a Reforma Protestante. Um monge chamado Martinho Lutero, inconformado com os abusos da igreja, afixou 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg. Ele não queria dividir, mas reformar. No entanto, a história tomou outro rumo. Nascia aí o protestantismo, e com ele uma nova onda de fé, com base nas Escrituras, na salvação pela graça e no relacionamento direto com Deus. Esse movimento se espalhou rapidamente pela Europa. Cada novo ramo carregava consigo um anseio por voltar à essência do Evangelho. A Bíblia passou a ser traduzida para línguas locais. A palavra de Deus, antes acessível apenas aos estudiosos do latim, agora podia ser lida por qualquer pessoa. Foi uma revolução espiritual. Ainda estamos apenas arranhando a superfície dessa história fascinante. Fique até o final, porque nos próximos minutos vamos atravessar continentes e séculos para revelar como o cristianismo chegou até você, até o nosso tempo. Da Europa para as Américas, da África à Ásia, missionários cruzaram oceanos, enfrentaram doenças, perigos e rejeição. Tudo por uma única razão: fazer conhecido o nome de Jesus. Essa fé atravessou culturas, sobreviveu a guerras, resistiu à modernidade e hoje é professada por mais de 2 bilhões de pessoas. O cristianismo não é apenas uma religião, é um chamado. É a história de um Deus que se fez homem, morreu numa cruz e ressuscitou para oferecer salvação a todos. É a história de homens e mulheres que, ao longo dos séculos, entregaram tudo para seguir esse Cristo. E agora, a história está nas suas mãos. O que você vai fazer com ela? Se essa mensagem tocou você, compartilhe esse vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Estamos apenas começando uma série que vai revelar os bastidores da fé que mudou o mundo.